Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos aí a mais essa aula de inglês. Bem animado aí para o dia de hoje. Como é que vocês estão aí? Tudo certo? Espero que vocês estejam todos bem e a família de vocês também. Então, vamos lá. Vamos direto para o conteúdo. Não temos muito o que se preocupar. Detalhe importante, tá? Eu gosto sempre de passar os lembretes no início e no final da aula. Então, só para lembrar que essa aula está sendo gravada para posteriormente ser subida e ser colocada lá no YouTube, tá? Dentro do meu canal. Já tem algumas aulas lá, tá? Das que a gente fez na semana passada. Essa semana eu vou subir mais algumas. Então, vocês que estão aí me acompanhando ao vivo, lá vocês podem reassistir a aula tendo acesso ao material, tá? Tem inclusive o link desse material aí que pode ser baixado em PDF para vocês utilizarem no decorrer das aulas, tá? Além disso, tem o material de preparação para essas aulas que a gente tem feito aqui todas as manhãs, tá bom? Então, vamos entrar no conteúdo, é isso, e seguir um firme e forte, e essas aulas acontecem sempre das 8 às 9 horas da manhã, de segunda a sexta-feira. Então, se você está a fim de aprender inglês, tem alguém que você conhece, algum amigo que tem o desejo de aprender inglês, pede para eles começarem a assistir aí, indica, pode mandar aí o meu Instagram para o pessoal para poder começar a me seguir e poder ter acesso aí às lives aí que acontecem todas as manhãs e posteriormente se inscrever dentro do meu canal do YouTube para poder assistir essas aulas, tendo acesso ao material. Tá bom, pessoal? Vamos lá, vamos entrar no conteúdo da aula de hoje. Deixa eu compartilhar minha tela aqui no equipamento que eu utilizo para gravação. Então é o seguinte, pessoal, sempre para poder achar o material, eu acho o caminho mais fácil digitar aqui, ó. Deixa eu fazer um teste aqui até, inclusive, falando isso. Deixa eu aumentar um pouquinho minha tela antes. A câmera fica a minha imagem fica num tamanho melhor aqui para mim. Aí, agora sim. Vamos lá, então. Sempre acho mais favorável digitar aqui, ó. Claro que meu computador já tá acostumado aqui, então ele vai direto no que eu preciso, mas digita English Connect, que é o nome desse curso, desse treinamento, que ele vai aparecer aqui algumas opções, tá? Deixa eu ver aqui. Vai aparecer uma opção em inglês aqui, essa aqui eu nunca tinha entrado. Ó, é nesse mesmo link, tá? Você tem a opção aí de abrir ela em inglês, tá bom? É o mesmo material, pessoal, tá? Mas, obviamente, é melhor procurar em português aqui, que vai ajudar vocês a encontrar esse conteúdo aí mais fácil, tá? Então, English Connect One, o meu já está aqui mais fácil de buscar, e aí tem aqui, ó, materiais do curso, clica ali para poder abrir ele, né? Vou abrir o manual aqui para a gente entrar no conteúdo da aula de hoje, tá bom? E é sempre aqui, ó, como a gente está fazendo o English Connect One, é sempre nesse primeiro, tá? Aqui é o mesmo local onde tem as atividades de preparação online, que é o quê? São materiais aqui que vocês podem utilizar para essa preparação de aula. É o mesmo conteúdo com algumas atividades adicionais. Tem, inclusive, a parte de listening, tem os exercícios auditivos para serem feitos, né? E aqui embaixo tem o PDF dele, material em PDF, que é o que a gente vai utilizar aqui, que é o que a gente utiliza, na verdade, em todas as aulas, tá? Vamos lá, tá abrindo aqui, a gente já começa no conteúdo da aula de hoje. Tá bom, pessoal? Lembrando, sempre que vocês tiverem dúvidas, tá? Dúvidas ou quiserem comentar alguma coisa, pode fazer isso aí, pode me mandar um DM aqui dentro do Instagram, pode me chamar dentro do Instagram, fazer um DM, mandar um DM, enfim, me chamar ali, e também pode fazer o comentário nas aulas lá no meu canal do YouTube, tá? Porque por lá eu também consigo receber as notificações, e aí eu consigo responder as perguntas de vocês, tá bom? Então vamos lá. O conteúdo da aula de hoje, aqui ó, lesson number 6, que é o que a gente vai ver hoje, que é family, é o primeiro tópico aí que a gente vai falar um pouquinho sobre a família, tá? Deixa eu abrir aqui, chegar aqui nele. Aqui tem o My Practice Plan, tá, minhas práticas em inglês, que o ideal é ser registrado, né? Vamos lá. Lesson number 3, que a gente viu. Number 4. Ó, na aula de ontem a gente deu uma olhadinha nos hobbies e interesses e o porquê que a gente gosta de fazer compras, né? Hoje vai ser o seguinte, deixa eu abrir aqui, ó, lesson number 6. Hoje vai ser family, né? E como a gente tem ali, ó, who is in your family? Deixa eu abrir minha lousa aqui. Então a gente vai falar um pouquinho sobre quem é que faz parte da nossa família, né? Então vamos lá. Lesson number 6. Lembrando, pessoal, que esse treinamento ele é um treinamento completo para quem está mais no modo iniciante, para quem está começando a aprender inglês, tá?
Mas, mesmo assim, ele pode ser muito bem aproveitado para quem já tem alguma base de inglês, quem já estudou inglês, aí está querendo dar um up, está querendo dar uma relembrada aí em alguns conteúdos de inglês, o que é sempre favorável, né, pessoal? Então, revisar a informação é tão importante quando aprender algo novo, né? Então, vamos lá. Aqui diz assim, ó, quem está, vou fazer uma tradução literal, tá? Quem está em sua família, na verdade, é quem faz parte da sua família. Aqui, ó. Vou colocar a tradução contextual também. Vou colocar embaixo. Quem faz parte da sua família. Muito bem. Vamos direto aqui para os objetivos da aula de hoje. Então, os objetivos primários que a gente tem aqui são dois nesse encontro de hoje, né? Então, a gente tem aqui, ó. Deixar em pretinho aqui, que eu prefiro deixar em inglês em preto. Aí. Então, vamos lá. O primeiro objetivo aqui é o seguinte. Ó, I will learn to use family words. Eu vou aprender a utilizar palavras referentes à família, tá? Eu vou aprender a usar palavras relacionadas à família. Tudo bem. E o segundo objetivo de hoje é o seguinte. I will learn to say how many people are in my family. Então, vou aprender a dizer quantas pessoas tem na minha família. Então, esses são os objetivos da aula de hoje, tá, pessoal? Então, nós temos aí, I will learn to use family words, vou aprender a usar palavras relacionadas à família. E o number 2, I will learn to say how many people are in my family. Então, vou aprender a dizer quantas pessoas tem na minha família, tá? E esses objetivos aqui são os objetivos centrais da aula de hoje. Tá ok, pessoal? Vamos lá. Então, começando aqui, basicamente, o que a gente vai ter com base em vocabulário e gramática, né? Grammar. Então, a gente tem algumas palavrinhas aqui. A grande maioria delas, normalmente, a gente já conhece, né? Então, nós temos alguns termos aqui singulares, que a gente vai focar hoje, vai ser a base do conteúdo de hoje. Nós temos aí, deixa eu colocar aqui em preto, singular, singulares. Nós temos brother, não vou traduzir isso aqui, né, pessoal? Acredito que esse aqui não tem muito mistério, até porque a gente tem programa, né, Big Brother, enfim, tem outras questões aí, outros termos que a gente já ouviu antes. Sister, irmã, né? Parent é pai, né, no sentido singular, né? Tá e aqui não está falando se é masculino ou feminino, tá bom? Uncle, que é tio, tá? E assim, pessoal, uma dica aqui é o seguinte, eu vou até aqui, ó, por exemplo, já falei isso aqui antes, mas eu acho que é favorável, tá? Digamos que eu não saiba o que significa a palavra uncle aqui, tá? Porque às vezes a gente esquece também, a gente fala inglês, esquece alguns termos pelo fato de não utilizar tanto no dia a dia. O que eu vou fazer? Vai lá, pega esse termo, vamos usar o translate, tá abrindo aqui, aí abriu. E aí a gente vai fazer o seguinte, deixa ele abrir aqui que eu já coloco ele na tela aqui, a gente já entra direto na palavrinha aqui dele. Ué, por que não abriu? Vamos de novo. Aí. Então, digamos que eu não saiba um termo, uncle ali, por exemplo. Eu não me lembro o que significa. O que eu vou fazer? Eu vou colocar ele aqui, ó. Ó, e aí a gente vai ter a tradução do lado, que é muito bom. Uma coisa muito legal do Google Tradutor, eu gosto bastante. Deixa eu dar um zoom aqui um pouquinho mais nele. Acho que aqui tá bom. Ó, então, uma coisa que eu gosto bastante do Google Tradutor, tá? Eu, preferencialmente, de verdade, prefiro um dicionário físico, tá? Porque o dicionário físico te dá ali explicações adicionais que o Google não entra muito em detalhes, o Google faz mais a tradução, né? Mas uma coisa que eu gosto bastante do Google é o seguinte, ele tem esse recurso aqui, ó, deixa eu colocar para compartilhar o áudio no meu computador rapidinho, que foi... Aí, está compartilhando o som dele. E ele tem esse alto-falante aqui, que dá para você ver como é que é a pronúncia, né? Além de ter como é mais ou menos a grafia dela aqui, ó, mais ou menos como seria a pronúncia. Aqui a gente tem um áudio, ó. Uncle, Ó, e ele pronuncia uma vez rápido e a outra vez mais devagar. uncle,
Ó, vocês perceberam aqui, ó, tem até um botãozinho, ó, muita gente não sabe desse recurso do Google Tradutor, né? Uncle. Então, você tem aqui, e aí ele aparece ali, aprenda a pronunciar. Agora não vai aparecer porque eu já cliquei, né? Mas não tem problema. Então, é basicamente isso, pessoal. É bem simples, tá? Se eu não saiba, se eu não sei o que significa uma palavra, se eu não realmente não sei como fazer uso dela, eu venho direto aqui, ó, Google Tradutor na veia. Tá? Os recursos estão aí para ser utilizados. Então, vamos lá. Mas, de qualquer forma, uncle é tio. Essa eu lembrava. De vez em quando a gente esquece de alguns termos, né? Tudo bem. E aí a gente tem os padrões plurais, aqui dos termos familiares, né? Eles são exatamente os mesmos, né? Então, vou colocar ele aqui. Na verdade, sim, eu vou até fazer melhor. Eles são exatamente os mesmos, e eu vou colocar aqui só em negrito, né? Aqui, predição. Não, vou fazer melhor, vou colocar só em vermelho. Então, aqui, ó. Brother, plural, é brothers, e irmão ou sister, que a gente já sabe o que é, a grande maioria, pelo menos, já tem noção do que é. Sisters, pais, no plural, é parents, e tios é uncles. Bem tranquilo, isso é bem parecido com o português, tá, pessoal? Tá? A grande maioria dos plurais em inglês são muito parecidos com o nosso português, tá? Que geralmente é só adicionar o S. Alguns termos específicos vão ter variação, tá? Tem os termos bem específicos que são considerados irregulares, que daí eles são diferentes quando eles vão para o plural, tá bom? Mas não é o que a gente vai tratar aqui hoje. Seguindo adiante, a gente tem um vocabulário bem interessante aqui, ó. Esses aqui eu acho que é interessante colocar na tela, tá? Aí eles ficam assim, ó. Deixa eu só mudar de cor aqui, vou fazer a tradução de cada um desses. Então, vamos lá. Ó, lembrando que a melhor forma de praticar inglês, desenvolver inglês, é colocar ali, realmente, baseado na realidade, né? Eu até costumo brincar, baseado em fatos reais, né? Que a gente tem aí os filmes que falam sobre isso. Mas vamos lá. Husband significa marido ou esposo. Vou colocar marido, que é o mais comum aqui. E a pronúncia dele, pessoal, perdão, e a pronúncia dele é husband. Esposa, wife, esposa, tem que ter um cuidado com essa aqui, que muita gente confunde ela com essa outra palavra aqui, ó, que é life, vida. Então, é wife e life. Então, tem uma pequena diferença, mas existe. Então, tem que ter esse cuidado para ter o reconhecimento adequado. Mother e mom, não vou nem traduzir, né, pessoal? É mãe ou mamãe. Né? Father e dad, pai ou papai. Brother, de novo. Sister. Essas aqui são termos diferentes. Ó. A gente tem aqui, ó, daughter. Daughter, que significa filha, uma palavra chatinha de pronunciar, mas ela fica exatamente assim, daughter. É como se tivesse ali naquele segundo T um som de D misturado com R, então fica daughter, tá bom? Filho, son. Grandfather. Então, todas as vezes que tiver um termo de grand na frente de uma palavra que você já conhece como pai, mãe, assim por diante, né? Vai ser o termo de avô. É a pessoa ali relacionada à família que está acima dela. Então, pai, father, avô, grandfather, e aí tem um outro termo que a gente não vai ver aqui hoje, que é o great grandfather, que é o bisavô, tá bom? Então, a referência familiar é sempre a palavrinha ali que vocês já estão acostumados, mais próxima, né? E aí as outras fazem criar a distância, que é avô, bisavô e assim por diante. Então, grandfather é avô. Opa, sempre errado. Aí, avô. E grandmother, já seguindo a mesma lógica, é avó. Muito bem. Aunt é a mesma palavra, na verdade não é a mesma, a pronúncia é exatamente igual. Essa aqui é tia, aunt, tá? E tem uma palavrinha parecida com ela, que é essa aqui, ó, que é formiga, tá? E a pronúncia é muito parecida, tá bom? Então tem que ter um cuidado aí de fazer a pronúncia ali. Na verdade, sim, não é nem eu ter o cuidado, né? É focar em contexto. Fazer ali o desenvolvimento disso baseado em contexto que vai utilizar. Você não vai utilizar, dificilmente vai utilizar a palavra tia e formiga no mesmo contexto. Pode acontecer? Claro que pode, tá? Mas aí tem que realmente explicar, entrar em mais detalhes, tá bom? Essa é uma característica da língua inglesa com relação à pronúncia, né? Muito bem. Uncle, que a gente já viu ali na parte anterior, que é tio. Aí a gente tem aqui alguns outros parentescos, que é cousin, que seria primo. Opa, primo não, né? Primo, agora sim.
children, que significa filhos, também pode significar ou ser traduzido por crianças. Aí tudo vai depender do contexto, tá, pessoal? Contexto é algo que realmente manda, né? Que manda em inglês. Não só em inglês, em qualquer outro idioma que a gente fale, né? Então, contexto realmente é o que te ajuda, na verdade, a fazer as pessoas entenderem o que você realmente quer dizer, tá? Então, muitas vezes tem uma palavrinha que pode significar ou ter um outro sentido, a depender do contexto da informação, tá bom? Então, parent é pai, singular, né? Normalmente esse pai relacionado ao sentido de, meus pais faziam tal coisa, né? Não é o sentido de pai ou mãe aqui, especificamente, tá? Ele é mais... Essa palavra não tem gênero, na verdade, né? Por isso que parents seriam pais, no plural significando pai e mãe. Então, parent significando pai ou mãe separado também pode ser utilizado. Então, niece, que é sobrinha. Niece. E nephew, que é sobrinho. Bom, embora eu não utilize as palavras há bastante tempo, eu ainda lembro delas, até que minha memória não está tão ruim, né? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui, acho que essa será a última, tá? Então, vamos lá, a pronúncia rapidinho, cada uma delas. Então, nós temos aí, aqui, ó, começar no husband. Husband, marido, wife, esposa, mother or mom, mamãe ou mãe, father or dad, pai ou papai, brother, sister, agora as chatinhas, daughter, filha, son, filho, grandfather, avô, grandmother, avó, aunt, tia, uncle, tio, cousin, primo, aqui pode ser primo ou prima, tá? Isso é um detalhe interessante. Algumas palavras em inglês têm essa característica, né? Algumas são bem específicas, outras são mais genéricas, né? Que elas têm um significado mais amplo, como é o caso da palavra cousin, que é primo ou prima, tá? Aí nós temos aí children, que é filhos ou crianças. Detalhe que pode ser filhas também aqui, né? No plural, não é uma palavra genérica aqui, não tem gênero. Aí nós temos parent, niece, que é sobrinha, e nephew, que é sobrinho. Agora que eu vi que eu coloquei sobrinho nos dois. Sobrinho. Tudo bem. Seguindo adiante aqui, então, vamos entrar na primeira atividade, pequena atividade de conversação que a gente tem aqui hoje. Então, Lesson Conversation and Activities. Primeiro diálogo que a gente tem aqui, ó, você já deve ter percebido que é sempre com diálogos aqui, pequenos exercícios de diálogo, que realmente é a melhor forma de desenvolver inglês, porque é uma parte prática, né? Então, realmente, digo para vocês por experiência, a melhor forma de desenvolver inglês é através de práticas, né? Então, essa forma de abordagem desse material, desse curso aqui que a gente está vendo juntos, eu gosto muito justamente por isso, porque ele é bem prático e, ao mesmo tempo, ele foca nas necessidades, aquilo que a gente mais vai utilizar na vida, tá? Então, nós temos aí o pequeno diálogo, né? Deixa eu confirmar se está certo. Beleza. Então, o primeiro diálogo diz assim, So, tell me about yourself. Então, me conta sobre você. A resposta do diálogo, Well, I am from Canada. I like to dance. Also, I have a big family. Bem, eu sou do Canadá, eu gosto de dançar e também eu tenho uma grande família. Oh, yeah? Tell me about your family. Sério? Me conta mais sobre a tua família. Então, basicamente, isso que fala nesse diálogo. Então, eu vou dizer para vocês aqui, eu repito mais uma vez. Repitam isso, tá? Façam isso aqui se tornar cada vez mais comum para o dia a dia de vocês. Repitam isso 2, 3, 4 vezes, quantas vezes forem necessárias para vocês lembrarem disso, tá bom? Então, vamos de novo lá. Ó. So, tell me about yourself. Well, I am from Canada. I like to dance. Also, I have a big family. Oh, yeah. Tell me about your family. Lembrando, pessoal, tenta sempre trazer para a realidade de vocês. Tenta fazer a pronúncia disso, a emissão do som disso, como se você realmente estivesse interpretando, que você está fazendo perguntas ali e realmente fazendo afirmativas. Então, faz transparecer que realmente é real para vocês, que não é só uma repetição, não está aqui como um papagaio, só repetindo frase solta. Você está repetindo algo que realmente faz sentido para você, tá bom? E aí, vocês pratiquem com a esposa, namorado, namorada, com pessoas, com amigos que vocês realmente tenham aí que tenham interesse em desenvolver inglês. Caso não tenha ninguém para praticar, não tem desculpa, vai para frente do espelho, ou fala com o cachorro, com o gato, não importa. Fala com a parede se precisar. O importante é que seja feito práticas disso, tá bom? Tem a continuação do outro lado aqui, agora que eu me toquei disso.
É uma pequena conversação integral, que tem a sequência, né? Achei que fosse um diálogo mais curtinho, mas vamos lá. Seguindo adiante aqui, ó. Deixa eu ver aqui se está correto aqui tudo. Aí, agora deu. Deixa eu tentar deixar tudo na tela. Aqui, ó. Aqui está o diálogo integral. Vamos ver ele todinho, então. Ele vai ficar assim, ó. So, tell me about yourself. Primeira parte que a gente já viu. Well, I'm from Canada. I like to dance. Also, I have a big family. Oh, yeah. Tell me about your family. There are 5 people in my family. I have a brother and a sister. What about you? How many are in your family? I have 3 sisters and no brothers. So, there are 6 people in my family. Tá? Eu vou fazer a tradução de algumas partes importantes aqui que eu considero, que eu acho que é favorável para ajudar vocês aí nesse entendimento, até para vocês garantirem a prática, né? Então, essa aqui vai ficar assim, ó. Então, me conta sobre você. Deixa eu ver se eu consigo puxar aquela para aí. Agora sim, ficamos numa tela inteira aberta ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Eu vou traduzir aquilo que realmente eu considero importante ser traduzido para poder lembrar depois o que significa, tá? Aí ficamos assim, ó. Então, bem, sou do Canadá. E uma dica aqui para vocês, pessoal, é o seguinte: toda vez que vocês estiverem pegando material em inglês para poder desenvolver o inglês de vocês, façam a tradução daquilo que for necessário para vocês entenderem, para garantir o entendimento, tá? Que é isso que realmente vai ajudar vocês mais. Vocês não precisam traduzir tudo, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, I like to dance. Vou colocar a tradução integral, mas indico para vocês traduzirem somente aquilo que for necessário para garantir entendimento, tá? Então, gosto de dançar. Também tenho uma grande família. Ou uma família grande, pode ser, né? Tudo bem. Seguindo adiante, oh yeah, tell me about your family. Então, como a gente tem aqui, ó, lá no primeiro diálogo, ó, tell me about, tá? Isso aqui significa me conta sobre, né? Então, aqui vai ser a mesma coisa, tá? Se eu pegar isso aqui, ó, aqui só que a diferença é que eu não tenho um detalhe aqui, ó, essa aqui é sobre você mesmo, ou sobre você. Aqui vai ser o seguinte. Me conta sobre, ele tá ali, ó, your family, então sua, e aí o family é o quê? Família, né? Então nem preciso traduzir o family ali, tá bom? É isso que eu quero que vocês façam, comece a tornar um hábito, vocês traduzirem nesse formato, traduza somente aquilo que é necessário para vocês entenderem aí o que realmente quer dizer, tá bom? Não precisa traduzir tudo, até porque com isso você vai fazendo a troca aí do idioma na tua mente, focando muito mais em desenvolver o inglês da forma que ele é, sem ficar recorrendo ao recurso de tradução tanto, tá bom? E aí, seguindo na sequência do diálogo, there are 5 people in my family. Então, tem 5 pessoas na minha família. Deixa eu colocar esse sister na parte de cima aqui, que vai me ajudar um pouquinho mais. Isso, agora sim. Então, nós temos ali, ó, there are 5 people in my family. Tem 5 pessoas na minha família. Não vou traduzir tudo, tá, pessoal? Não precisa. Vou traduzir somente aquilo que for necessário para tentar ajudar vocês aí no entendimento de vocês. Tá? Esse termo aqui, ó, there are, a gente vai ver um pouco mais adiante com mais calma, tá? Mas ele é uma expressão idiomática, ele significa tem, existe ou há. Vou colocar as 3 traduções possíveis para esse there are aqui, que eu acho que vai ajudar. Então, existem, e ele pode ser singular ou plural, mas ele tem variação, mas vamos colocar aqui como plural, que é o que ele está ali, né? Existem a, de haver, né? Ou tem 5 pessoas na minha família. Nós temos ali também, ó, I have a brother and a sister. Então, tenho um irmão, vou colocar aqui em números para poder caber tudo que eu preciso aqui, um irmão e uma irmã. Nem precisa traduzir, né, pessoal? Então, eu tenho só o I have ali. Então, eu tenho um irmão e uma irmã. Tudo bem. Seguindo adiante aqui, ó. What about you? E sobre você? E aqui, ó, dá para perceber o seguinte, pessoal. Tá vendo que ele está usando o about aqui nesse diálogo, que é o mesmo que foi perguntado lá anteriormente, ó.
Então, aqui, ó, tell me about. Então, me conta sobre sua família. Aqui, ó, na sequência da pergunta, ele pode perguntar usando o mesmo termo. Que aqui seria, e o que sobre você? Traduzindo literal, tá bom? Mas é basicamente, e sobre você, né? E a tua família, nesse sentido. E aqui ele vai fazer uma pergunta de novo. Ó, how many are in your family? Ó, quantos tem na tua família? Quantas pessoas fazem parte da tua família? Ou quantas pessoas, né? Vou colocar só aqui quantos tem em sua família, não vou traduzir. Tudo bem. Seguindo adiante do diálogo, ele responde, né? I have 3 sisters and no brothers. Vou dizer assim, ó. Então, eu tenho 3 irmãs, vou colocar só o tenho aqui, ó. Tenho 3 irmãs, e esse no brothers é interessante, ó. Opa, ele vai ficar assim, ó. E nenhum irmão. Quando a gente coloca o no na frente de palavras substantivos, a gente negativa essa ideia, tá? Então, nesse caso aqui, ó, é nenhum. Nenhum irmão. Tá bom? Muito bem. E na última aqui, ó, so there are 6 people in my family. Então, esse eu não sou tão conhecido e utilizado então em português. Então, tem, ou existe, né? Deixa eu tem aqui, que acho que faz sentido. Tem 6 pessoas em my family. Não preciso traduzir tudo, até porque assim, pessoal, essa é uma das melhores maneiras de desenvolver inglês. Porque com isso, você não fazendo a tradução de tudo, faz com que você mantenha o foco muito maior aí nessa informação em inglês e não em português. Português, como eu já falei aí em aulas anteriores, vocês nunca mais vão esquecer. Isso é uma promessa que eu faço para vocês aí. A língua materna, a gente não esquece mais, certo? Então, não se preocupem. Ah, mas eu não vou lembrar depois em português, ou eu tenho que ficar sempre traduzindo. Tentem fugir do recurso de tradução, só usem realmente quando for necessário, tá? Essa é uma das melhores formas de desenvolver inglês para manter o foco e a mente de vocês mais focada ali em desenvolver inglês do que ficar utilizando o recurso de tradução. Traduza aquilo que for necessário para poder garantir o contexto e entendimento geral, tá? Lembrando, não é necessário entender tudo, tem que entender o suficiente para que você possa seguir adiante aí e tocar aí basicamente essa informação, tá bom? Muito bem. Deixa eu fazer uma troca aqui de microfones, que eu acho que vai ficar um pouquinho melhor. Deixa eu ver se foi. Está com a configuração diferente. Aí foi. Então, tá bom. Seguindo adiante, então, no nosso conteúdo. Deu. Muito bem. Seguindo adiante aí, vamos dar uma olhadinha no Pronunciation Principle. Então, o princípio de pronúncia, linking the T and Y sounds. Então, fazendo a conexão das letras T e Y, tá? Então, nós temos aqui, ó, not linked, não linkadas, tá? Então, lembrando que é a junção do T com o Y. Então, a gente tem aqui, ó, não linkadas, about yourself, embora, diz aqui não linkadas, na verdade, assim, é a forma natural, né? A forma comum de falar, tá? A forma mais ou menos dia a dia. E aqui na frente a gente vai ter esses termos linkados, né? Utilizados juntos, né? Então, a gente tem aqui, ó, about yourself, sobre você mesmo. Aqui a gente tem what's your, né? What's your, nesse sentido. E a gente tem aqui o meet you, tá? Deixa eu pegar essas palavrinhas e colocar aqui, ó. Vai falar um pouquinho sobre pronúncia, então acho que aqui vai ser favorável colocar na lousa. Que isso é uma coisa bem interessante sobre a pronúncia em inglês, tá? Em vários momentos elas vão se unir, né? Você vai juntar alguns sons aqui. Deixa eu colocar aqui, not linked, trocar de cor. Então, nós temos aqui o not linked e o linked que vai ficar assim, ó. Vou colocar aqui na frente. Vou colocar exatamente como está ali no manual. Muito bem. Ela vai ficar assim, ó. About yourself. Está aqui, foi. Deixa eu só fazer um ajuste aqui, que eu acho que vai facilitar a explicação. Linked, what's yours. Tá. Isso aqui eles usam muito como recurso em inglês, de juntar alguns sons para facilitar a pronúncia, tá, pessoal? Por isso que de vez em quando a gente que está aprendendo inglês,
ou quando está tentando desenvolver inglês, tem a tendência de não entender exatamente o que está querendo dizer. Mas é questão de uso, assim, que é o que vai ajudar realmente vocês a entender. Tá? Então, temos aí basicamente as palavras não linkadas. Então, a gente tem aqui, ó, about yourself, não linkada, e quando a gente junta elas, basicamente faz essa junção ali, como diz ali, ó, linkando elas, ela fica assim, ó, about yourself. About yourself. Então, tem about yourself e about yourself, tá? Não tem a forma aqui que... Muita gente vai perguntar aqui, qual que é a forma mais correta? Não tem a forma correta aqui, não. Aqui não tem a mais correta. Na verdade, o que tem aqui é aquilo que você se sente mais confortável. O nativo, de vez em quando, vai pronunciar isso aqui com about yourself, não linkada, ou de vez em quando, em outros momentos, ele vai pronunciar isso aqui com a palavra linkada. Então, about yourself, tá? E aí, não tem aí como dizer para vocês, vai usar mais isso aqui nesse formato por causa disso ou daquilo. Não. Isso aqui é questão do dia a dia, é mais ou menos como a gente faz em português muitas vezes, juntando várias palavras, tá? Então, a gente tem aqui, ó, what's your, né? What's your. E aqui a gente tem o watcher, tá? Que é uma forma que eles usam também, né? Que é a mesma coisa. O what's your é a mesma coisa que o watcher, tá? E o meet you é a mesma coisa que meetcha, tá? Então, eles fazem essa junçãozinha entre o T e o Y, porque ajuda aí, fica favorável, na verdade, na somatória do som aí desse termo, tá bom? Isso aqui é muito comum no inglês, tá, pessoal? Então, a melhor forma de desenvolver isso aqui dificilmente vocês vão lembrar posteriormente dessa informação. Mas, se vocês prestarem atenção em filmes, música, série, isso acontece o tempo todo. E com o passar do tempo, vocês vão se sentir mais confortáveis para entender isso e, ao mesmo tempo, para usar isso no mesmo formato, tá bom? Muito bem. Seguindo adiante aqui, então, aqui tem basicamente uma pequena prática, né, sobre o uso dessa parte, que é com relação às pronúncias, né, vamos colocar aqui, ó, nós temos essa pequena prática, né. Number 1, about yourself. Então, number 2, meetcha. Number 3, what's your name? Number 4, tell me about your family. Number 5, pleased to meet you. Number 6, what about you? Tá? Então, percebe a presença desse som de como se tivesse um CH ali, né? Então, isso é bem interessante em inglês e usa muito esse recurso. Isso aqui facilita a vida até para nós que falamos português na hora de pronunciar. Ao invés de falar solto, por exemplo, about yourself, você junta tudo. About yourself. Meet you, meet you. What's your... Estou tão acostumado a falar de forma natural que ele já vem no automático. What's your name? Vira what's your name? Tell me about your family. Se transforma em tell me about your family. Pleased to meet you se transforma em pleased to meet you. E what about you se transforma em what about you. Tá? Então tem esse sonzinho de CH aí nessa junçãozinha entre T e Y, tá? Traduções aqui, ó. Sobre você mesmo, conhecer você, qual o seu nome, me conta sobre sua família, prazer em conhecê-lo, pleased to meet you, what about you, isso, e o que sobre você, e sobre você, é nesse sentido, tá? Então, pratiquem, pronúncia, a gente melhora sempre com o tempo. Eu costumo falar que num processo iniciante, quando você está mais no começo dessa jornada de aprendizagem de inglês, não tem que se preocupar tanto com pronúncia, tá? Porque isso é algo que você desenvolve com o passar do tempo de forma mais tranquila, tá bom? Então, tem essa característica aí, que realmente é possível desenvolver com o passar do tempo. Não acho nem tão favorável estudar isso tanto no começo. O importante é você começar a praticar e tentar copiar, imitar os sons. Com o passar do tempo, se vocês realmente quiserem aprimorar a parte de pronúncia, é possível aprender e desenvolver muito, mas é uma coisa que não é tão preocupante no momento iniciante. Com certeza vocês estão mais preocupados aí em falar, aprender a falar inglês, se comunicar em inglês, do que realmente se preocupar ali, o fonema tal, como a gente vê em português. Então, por conta disso, a minha recomendação é, nessa fase mais iniciante, tá, até você se tornar realmente fluente, não se preocupe em estudar a pronúncia, tá bom? A pronúncia é uma coisa que vai se tornando cada vez mais natural conforme a gente vai praticando. É mais ou menos como cantar, como tocar um instrumento. Quanto mais você faz, melhor você fica, tá bom? Até que você chegue ao ponto de automatização. Tudo bem. Learning Strategy diz assim, ó, estratégia de aprendizagem. Vou colocar aqui na lousa. Então, ficamos assim, ó. Então, nós temos aí, a useful phrase to use in class is how do you say
tal palavra in English. Então, aqui, ó, é uma pergunta, né? Então, uma frase útil para usar em aula, ou quando vocês estiverem na prática de vocês ou conversando com alguém, é how do you say this word in English? Então, como você diz tal palavra em inglês? Tá? Então, essa estratégia aqui de aprendizagem ela é muito importante, tá? Porque com isso você já vai ficar no modo inglês já fazendo perguntas, né? Você já vai perguntar aí, utilizando o termo em inglês para isso, né? Então, vou até fazer o seguinte, eu vou separar isso aqui, ó. Assim, ó. Aí, agora fica melhor. Então, uma forma útil, uma forma não, uma frase útil, para usar em inglês é, como você diz, how do you say, palavra, né, em inglês, in English. Então, como você diz, e a palavra que você está procurando, né, tentando entender, como você diz, você pode falar, se você estiver falando com um falante de português e está pedindo ajuda, né, how do you say televisão? How do you say computador in English? How do you say eu estou muito feliz in English? Tá? Então, essa é a maneira mais adequada de fazer perguntas em inglês. Isso aqui vai ajudar vocês bastante a manter o foco aí em inglês. Né? Então, como você diz o termo que vocês querem perguntar em inglês? Beleza? Então, isso é uma das melhores formas de você aprender vocabulário, de desenvolver ali palavras novas, né? Se você estiver falando com pessoas que já falam inglês, seja amigos, professor, enfim, é uma gama aí de pessoas que vocês podem fazer uso aí. Na dúvida, o Google Translate, o Google Tradutor na veia aí, né? Então, ele realmente ajuda vocês aí nesse sentido. Tá? Como eu falei anteriormente, eu vou entrar aqui, ó, de novo, ó, eu já tinha colocado a palavra uncle aqui. Digamos que eu não saiba falar grandfather, tá? Então, nós temos aqui vovô ou avô. Aí a gente tem aqui, ó, deixa eu colocar para compartilhar o som de novo. Ó, deixa eu ver se entrou. Entrou. Ó, então a gente tem aqui, ó, o alto-falantezinho para poder escutar. Grandfather. Grandfather. E uma coisa legal do Google Tradutor que eles estão usando atualmente, né? Que eles estão fazendo atualmente, é que ele está nesse quesito pronúncia aqui. A pronúncia você tem ela aí rápida e um pouquinho mais devagar para poder entender melhor. Grandfather. Ó, grandfather. Então tem grandfather e grandfather. De propósito aí, realmente, para poder entender um pouquinho melhor. Tá? E aqui embaixo, né, geralmente tem mais algumas informações, o que pode ser utilizado aí como termo aí para poder facilitar a nossa vida, né? Mas enfim, vamos seguindo adiante aqui. Deixa eu parar de compartilhar o som, que a gente não precisa disso por agora. Tudo bem, seguindo adiante aqui. Aqui, ó. Instructor Guided Practice. Então, a gente tem aqui agora a parte de prática guiada pelo instrutor, que nesse caso aqui sou eu, né? Então, a gente tem alguns termos. Isso aqui está tudo baseado nos diálogos anteriores, tá, pessoal? Então, a melhor forma de praticar isso aqui, ó, é colocar aí associação, fazer o sistema de associação com base nas famílias de vocês, tá? Só que aqui tem uns termos interessantes e tem algumas imagens logo abaixo disso, tá? Então, a ideia aqui é que vocês peguem essas atividades aqui, ó. Você vai pegar esses termos aqui, vai escrever numa folha à parte no caderno, todos esses terminhos e vai fazer uma análise de cada uma dessas fotos que tem logo abaixo aqui, ó. Os termos que vocês vão pegar aqui, ó, vou colocar aqui na minha lousa e vai ajudar. Esses aqui são os termos que vocês vão utilizar, mas pensando aí, primeiro fazendo uma pré-análise aqui dessas imagens, tá? Então vamos lá. Então nós temos aí, ó. A primeira pergunta ele diz assim, ó. How many people are in your family? Quantas pessoas tem na tua família? There are, e aqui, ó, exatamente como está ali no manual, tem um espaço, né, para preencher. Então, vocês vão adicionar as informações pessoais da família de vocês aí, né? Estou colocando esses pontilhados aqui só para lembrar que é para realmente colocar essa informação aqui, tá bom, pessoal? Então, nós temos aí, how many people are in your family? Quantas pessoas tem na tua família? Então, a primeira coisa que você vai fazer é colocar informações de vocês mesmos, tá? Então, nós temos ali, ó, there are, vou colocar aqui referente à minha família. Então, tem, colocar na minha família aqui de casa, minha esposa e minhas filhas. Então, there are 4 people in my family. Então, tem 4 pessoas na minha família, tá?
Bom, aqui está relacionando a minha família referente à minha família dos meus pais, na verdade. Vou falar sobre isso, então. Também são 4. Eu achei que ia mudar aqui, mas não muda nada. There are many... 4 não, desculpa, 5. There are 5 people in my family. Então, tem 5 pessoas na minha família. Então, eu digo-se que era 4, porque hoje em dia minha mãe não está mais entre nós, então somos 4 atualmente, né? Mas éramos 5, né? Então, nós temos aí, I have one brother, isso na minha família real, né? And one sister. Então, vocês vão adicionar essa informação aí referente à família de vocês. Com relação a tios, tios e tias são bastante, eu não vou lembrar de todos aqui não, hein? Vou lembrar do número aproximado, tá? Então, vamos lá. Do lado tem do lado do meu pai e do lado da minha mãe. Mas vamos lá. Do lado do meu pai, I have, com relação a tios, eu tenho 1, 2, mais do lado da minha mãe, 3. Vou colocar 3 aqui, que são os mais próximos. I have 3 uncles. Eu tenho 3 tios. E tias eu tenho bastante. Então, dá 1, 2, 3, 4, 5 tias. And 5 aunts. Sobrinhos é um monte, é uma galera. Então, vamos lá, entre as minhas filhas mais os sobrinhos, é um povão lá. Então, vamos lá. Nieces, a maioria é menina. Tá, então, dá 1 aqui, mais 4 lá da minha irmã, 5. I have 5 nieces, 5 sobrinhas. And 3 nephews, e 3 sobrinhos. Nephews aí. Com relação a primos, tem 1, 2, 3, 4, deixa eu ver, 2, 3, 4, 5, 6, acho que são 6, os mais próximos. I have 6 cousins, tá? E com relação a filhos eu não tenho nenhum. Então, vou colocar aqui, ó, I have 2 daughters, tem 2 filhas, and no sons, e nenhum filho masculino. Então, é isso que vocês vão fazer, pessoal. Vocês vão preencher aí com as informações de vocês, referente às famílias de vocês, tá? Tudo bem. Depois, vocês vão fazer a mesma coisa. Opa, desci demais aqui. Depois, vocês vão fazer a mesma coisa, tá? Só que vocês vão fazer uma análise aqui, ó, com relação a essas famílias que a gente tem nas fotinhos. Então, tem aqui, ó, Activity number 1. Número 1 tem uma família. Então, tem aí um pai, a mãe, a avó, o que dá a impressão de 2 filhas e um filho, tá? Pelo menos é o que eu estou enxergando aqui. Vocês podem interpretar de forma diferente, não tem problema, desde que vocês façam a descrição. Então, se coloquem na posição de uma dessas pessoas e coloquem as outras ali referente à família. Então, refaz essa atividade aí, tendo como base as referências dessas imagens. Família número 2 aqui parece que tem o pai, a mãe, e 3, 4, 5, 6 filhos, né? 2 meninos, 3 meninos, 4 meninos e 2 meninas. Pelo menos é o que eu estou enxergando aqui. Talvez seja mais uma menina aqui e não um menino. E na família número 3, nós temos aí um casal e 3 crianças, 2 meninos e uma menina. Então, vocês vão fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Então, nós vamos colocar referente a essas famílias. Vocês podem escrever ali, ó, family number 1, e aí vocês vão descrever a família número 1. Então, family number 2, utilizando esses termos aqui, ó. Tem tantas pessoas na família tal, tem um irmão, uma irmã e assim por diante. Depois, na número 3, a mesma coisa. Vocês vão aproveitar esses textos aqui, o que a gente desenvolveu hoje até agora, para relatar ali referente às famílias que estão aqui em cada uma dessas fotos, tá bom? Esse é o exercício que vocês vão fazer. Muito bem. Atividade number 2. O que vocês vão fazer aqui? Ó? Como diz ali, ó, draw your family tree. Then talk about your family with a partner. Então, aqui, ó, desenhe a sua árvore familiar. Tá? Então, faz um esboço, mais ou menos, não precisa fazer, obviamente, uma árvore familiar tão grande, né? Você começa ali colocando o teu nome, o nome da tua esposa, se você for casado, e aí você coloca ali pai e mãe, né? Você coloca os teus filhos embaixo, né? Acima do pai e mãe ali, coloca os avós de vocês. Na mesma linha ali que seria do pai e mãe, por exemplo, você pode colocar os tios de vocês, os primos ficam na mesma linha de existência, digamos assim, de vocês, tá? Então, essa atividade 2 ela é bem legal, porque aí você começa a fazer uma conexão aí
mais ou menos como se fosse uma árvore, né? Então, você coloca ali o teu nome com a parte inicial, aí tu coloca o nome dos filhos, se você tem filhos, e aí acima de você, pai e mãe, do lado, irmãos, irmãs, abaixo dos irmãos, filhos, que seriam sobrinhos e sobrinhas, e assim por diante, tá? Então, esse é um exercício bem simples para ser feito, né? Vocês fazem primeiro esse esboço, fazem um desenho, deixa eu colocar isso aqui, ó. Isso aqui é interessante de fazer. Opa, não era essa a ideia. Não copiou lá, então a gente faz assim, ó. Então, de novo. Então, aqui vocês vão desenhar uma árvore genealógica, mais ou menos o que seria uma árvore genealógica, né? Deixa eu colocar aqui a tradução. Desenhe uma árvore, sua árvore familiar, né? Desenhe sua árvore familiar. E aí depois então, depois fale sobre ela com sua família ou com algum parceiro, né? Ou, vou fazer assim, com um parceiro. Aí, nesse caso, o parceiro pode ser esposa, algum amigo, alguma pessoa que você sabe aí que tem base de inglês, né? Então, aqui fica assim, draw your family tree, then talk about your family with a partner. Opa, não precisa, pode ser com a sua família ou um parceiro, pode ser também. Tudo bem. Essa é a atividade número 2, pessoal. Então, é bem tranquilo, tá? É só praticar isso aqui. É difícil, claro que dá trabalho, claro que dá, mas o que importa é o resultado, é aquilo que vocês vão colher de frutos disso, tá bom? Seguindo adiante aqui, a gente está chegando no finalzinho, tá? O listening, infelizmente, não está mais disponível. Então, se eu clicar aqui nesse link aqui, ele vai abrir uma outra página no site da igreja, então ele não está abrindo mais isso aqui. O exercício de listening, vocês podem pegar ali algumas atividades dentro do próprio Google ou YouTube, tá? Procurem ali exercícios para desenvolver termos ou vocabulário sobre família em inglês, que vocês vão encontrar aos montes, tá? Hoje em dia, com a internet do jeito que está, é lindo, na verdade, é maravilhoso conseguir desenvolver inglês assim. Eu não tive essa oportunidade, mesmo assim eu aprendi inglês. Tive que aprender inglês na marra, eu não tinha recursos aí para uso de tecnologia para isso, né? Na minha época, eu me sinto velho quando eu falo isso, mas no meu tempo, quando eu comecei a aprender inglês, eu não tinha esse tipo de recurso que vocês têm hoje. Vocês têm aplicativos, têm o celular o tempo todo aí na mão de vocês, então vocês podem ter práticas de inglês e garantir esse desenvolvimento. Tá? Mas vamos lá. Wrap up, a parte final, né? Então, agora vamos dar uma olhadinha naquilo que a gente desenvolveu hoje. Então, diz assim, ó, now I can, number one. Lembrando que isso aqui era o objetivo número 1, né? Now I can use family words. Agora eu consigo usar palavras de família, referente ou com base na família. Objetivo número 2 alcançado. Now I can say how many people are in my family. Agora eu consigo dizer quantas pessoas tem na minha família, tá? Que seria o objetivo número 2 aqui de hoje, tá? Aqui na seção Now I Know, na lateral direita, tá? Que vocês podem adicionar no caderno de vocês, caso vocês não tenham o manual, ou faz uso dele em PDF, tem um caderno adicional aí só para inglês. Now I Know, nessa seção de Now I Know, vocês vão adicionar as palavras de vocabulário novas, aquelas que vocês aprenderam hoje, tá? Nesse encontro de hoje. Então, agora eu consigo, agora eu conheço ou eu sei tais e tais palavras, tá bom? E vocês vão fazer a anotação dessas palavras aí, tá bom? E a parte final, para terminar aqui, então, que nosso tempo já está estourando, tá? Diz assim, ó, deixa eu pegar o invitation to act dessa aula, é o seguinte. Vou colocar aqui na minha lousa. Deixa eu só mudar de cor aqui. O convite à ação desse tópico, dessa semana, é o seguinte. Using your family tree, practice saying who is in your family and what their relationship is to you. Então, usando a sua árvore familiar ou árvore genealógica, pratique dizer quem faz parte da sua família e qual tipo de relacionamento, qual que é a relação, qual que é a proximidade que eles têm com você. Se é pai, se é mãe, se é tio, é tia, e assim por diante, tá bom? Então, utilizem esse aí como recurso, pratiquem. Basicamente é isso, pessoal. Para hoje, não tem mais o que a gente se preocupar aí.
Para a aula de amanhã, a gente vai seguir um pouquinho nesse tópico sobre família, como tem aqui embaixo, ó. Lesson number 7. Então, na aula de amanhã vai ser isso, tá? Deixa eu parar de compartilhar aqui. Foi. Então, tá certo, pessoal. Basicamente, hoje era isso. Amanhã estamos de volta aí, das 8 às 9 horas da manhã. Lembrando que essa aula está ficando gravada, está sendo gravada aqui na minha máquina, no meu computador, mas que vai ser subida, vai ser levada isso lá para dentro do meu canal do YouTube, lá onde eu tenho compartilhamento de tela, tem os links aí para acessar e o material dessas aulas, tá bom? Qualquer dúvida que surgir, pessoal, podem me manda aqui dentro do Instagram, me manda mensagem ali, ou faz o comentário lá na seção de comentários dentro dos vídeos do YouTube também, para tirar dúvidas. Tá bom, pessoal? Vejo vocês amanhã. Lembrando que essas aulas estão acontecendo de segunda a sexta-feira, das 8 às 9 horas da manhã. Esse curso, ele é um curso realmente excelente. Ele tem muito conteúdo, apesar de ser um curso mais focado aí para quem está mais no modo iniciante. O nome dele é English Connect One. Então, tem todo o que é necessário para poder desenvolver ali a pessoa que está realmente no começo, de começar a entender melhor inglês e conseguir realmente falar aquilo que é necessário das formas mais simples e básicas, mas entendendo o que você está falando e garantindo que realmente as pessoas te entendem. Tá bom, pessoal? Vejo vocês amanhã, 8 horas da manhã. Tamo junto. E é isso aí. Pratique inglês.